Muito bem. Nesse momento, então, nós vamos continuar o estudo do nosso menu de operações, a tecla F3. E agora a gente vai estudar o carregamento do DAV. Primeiro vamos visualizar lá no menu onde é que fica o carregamento do DAV, né? Opção para recuperar um DAV que já esteja registrado. Pressionando F3, a gente vai analisar essa opção aqui, que é o carrega DAV. E o formulário utilizado é o mesmo formulário que a gente utilizou para implementar o carrega pré-venda. Ok? Simplesmente a pessoa entra com o código do DAV. Vamos ver então como é que isso aí acontece. Por trás a gente vai no nosso formulário entrada de valor real. Primeiro vamos analisar aqui o menu, né? Então eu vou ter primeira opção do nosso menu de operações é o carrega pré-venda. Na sequência eu tenho o mescla pré-venda e aí sim eu vou para o carrega DAV, carrega DAV orçamento. Muito bem. Nós vamos instanciar um formulário entrada de valor inteiro e vamos setar o tipo de inteiro que a gente vai entrar como código do DAV, certo? Depois a gente vai exibir esse formulário. Então vamos lá, vamos olhar esse código. Aqui está a propriedade, tipo inteiro, o getter e o setter, né? Onde eu seto o tipo de inteiro. E aqui eu só estou simplesmente modificando o título que vem no meu formulário. Muito bem. Feito isso, então, o usuário digitou o código do DAV, pressionou Enter, ele vai cair aqui, a gente vai adicionar o caixa negócio, que processa as regras, e ele vai entrar nesse bloco, nesse if aqui. If, porque a gente setou o tipo de inteiro como código DAV, neste ponto aqui, né? Setamos o tipo inteiro como código DAV. E agora a gente vai, então, chamar a nossa caixa negócio, que é quem processa a recuperação do DAV. Vamos dar uma olhada nesse código. A recupera DAV, então, espera como parâmetro um ID de DAV e ela demanda que a venda cabeçalho esteja nula ou, caso haja uma venda cabeçalho, ela não esteja com status de aberta, assim como na pré-venda, né? Esse procedimento aqui é padrão para pré-venda. Depois a gente tem a abertura de transação, abertura de conexão com o banco de dados. A gente nós estamos aqui preparando a nossa pré-venda cabeçalho, junto com a nossa DAV cabeçalho. Na verdade, não é que nós estamos preparando, nós estamos limpando essas duas variáveis da nossa caixa negócio. E então a gente inicia um recupera DAV processa, que é o processamento da recuperação do DAV. O processamento da recuperação do DAV, grosso modo, ele é o mesmo processo da recuperação do processamento. O recupera, pré-venda, processa. Muito parecido. Eu vou instanciar o meu DAO. Na sequência eu vou selecionar o meu DAV cabeçalho cupom. Vamos dar uma olhada nesse select DAV aqui para ver como é que é. E assim como no pré-venda, né? Na pré-venda, onde eu tenho um select pré-venda, no select DAV eu vou executar duas operações. Primeiro, seleção do DAV cabeçalho pelo ID. E a segunda operação é a seleção dos itens que compõem esse cabeçalho, ou dos detalhes desse cabeçalho. O select DAV cabeçalho, então. Select asterisco, né? Select de todas as colunas dessa tabela, SF DAV cabeçalho, pelo ID que me veio aqui. Muito bem, depois eu monto meu comando, atribuo o parâmetro, executo o reader. Se existir, eu monto o DAV cabeçalho, aquele procedimento padrão, né, de montagem de retorno, de objeto de retorno, de VO, né?
Aqui eu atribuo os valores que eu tenho. Continuando, montei então, Davi cabeçalho, fecho e retorno. No momento que eu retornei, que nós estávamos, onde nós estávamos era aqui. Bom, retornei meu Davi cabeçalho, né? Então eu estou aqui, retornei o Davi cabeçalho preenchido, eu vou partir para identificação dos detalhes. Vamos dar uma olhadinha na tabela Davi cabeçalho. Tabela Davi cabeçalho muito parecida com a tabela pré-venda cabeçalho. Aqui eu vou ter o contador de cupom fiscal e o contador de ordem de operação quando nós registrarmos ou quando o Davi tiver sido efetuado. Depois CPF, aí eu tenho o nome do destinatário e o CPF do destinatário. Essas informações eu estou recuperando lá para a minha venda automaticamente. Então o Davi, como ele já é associado a um nome de destinatário e um CPF, eu já jogo no meu cupom fiscal esses valores aqui. Eu tenho uma data e hora de emissão, uma situação e um valor. Tá ok? Muito bem. Então esse aqui é a minha tabela Davi cabeçalho. Continuar no código. Selecionei o meu Davi cabeçalho de acordo com essas colunas aqui, ou com estas informações aqui. Eu vou partir para a seleção dos itens que compõem esse meu Davi cabeçalho. Então veja só. Na minha Davi cabeçalho, além das propriedades ou das colunas que eu tenho no banco, eu também tenho um atributo que é a lista de itens, né? Esse atributo que eu só vou utilizar, essa propriedade que eu utilizo para armazenar os detalhes do meu Davi cabeçalho. Então, eu vou selecionar os detalhes do meu Davi cabeçalho, ok? Selecionar todas as colunas da Davi detalhe, cujo ID do cabeçalho seja esse aqui, seja o que veio como parâmetro. Seja o que veio como parâmetro aqui, na entrada do método. Selecionando então, eu vou montar meu comando, depois vou setar o ID do Davi, montar meu reader, ou executar o reader, melhor dizendo, e enquanto eu tiver reader, né, enquanto eu tiver linhas para ler, ele vai montando meu Davi detalhe e adicionando a minha lista de resultado, minha lista de Davi detalhe de resultados, ok? Então eu vou montando aqui, montar Davi detalhe, e vou adicionando. O montar Davi detalhe é aquele método padrão, né? O método que eu costumo fazer, que eu fiz algumas vezes, né? Em outras classes DAO, que simplesmente monta o meu objeto, né? O meu VO, de acordo com os parâmetros que vieram, de acordo com as colunas que ele tem no banco de dados, né? E a partir desse data reader aqui. Então ele monta e retorna. Muito bem, então, selecionou os detalhes, montou, incluiu cada detalhe na minha lista de retorno, no meu resultado, fecho o meu reader e retorno o resultado. Muito bem, selecionou o cabeçalho, montei os detalhes, eu tenho o meu Davi, o meu orçamento, o meu pedido pronto, completo, montado, tanto o cabeçalho quanto os detalhes. Só uma olhada na tabela Davi detalhe. Tabela Davi detalhe, então, eu tenho o ID do produto que é associado, que é o ID do produto, né? Associado àquele Davi detalhe. Eu tenho o ID SF do Davi, que é o ID do Davi, simplesmente. Eu tenho a quantidade de itens, de produtos que foram vendidos e o valor unitário desse produto. E aí eu tenho um valor total. Então, por exemplo, no Davi 1 eu tenho 2 produtos. Davi 2 também 2. No Davi 11 eu tenho 4 produtos. Tá ok? Então, montei meu Davi e estou retornando para o meu chamador, que é a caixa de negócio, meu Davi completo, que agora eu estou chamando de Davi cabeçalho cupom. Ok. Se o Davi cabeçalho cupom é diferente de nulo, né, se ele existe, então aí eu capturo a lista de itens, de detalhes que eu já obtive aqui, né, e atribuo esse Davi cabeçalho
esse DAV cabeçalho que eu selecionei nesse instante para a propriedade DAV cabeçalho que eu tenho aqui na minha caixa negócio. Nesse ponto, ok? Muito bem. Esse aqui é o momento em que, como eu tinha dito anteriormente, eu capturo as informações de destinatário e preencho o meu VO de cliente, ok? Então, monto um cliente DAV e jogo na minha propriedade dessa classe caixa negócio e seto o cliente do DAV como sendo cliente, né? E inicio o processo de abertura de cupom. Processo de abertura de cupom, então, processo convencional, aqui não tem nada de diferente, é o mesmo processo utilizado na pré-venda e é o mesmo processo utilizado para uma venda convencional, que não seja originada de DAV nem de pré-venda. Só que a diferença em relação à pré-venda é que agora o cliente não vai ser nulo, ele vai existir. Ok? E aqui ele abre o cupom e aqui não. Nesse momento ele grava a venda cabeçalho. A venda cabeçalho agora com os DAVs que foram originados, né? Com os DAVs que foram com DAV associado a essa venda, melhor dizendo. Vamos dar uma olhada aqui continuar o estudo do nosso método que faz a recuperação do DAV. Entrada valor inteiro. Recupera a DAV. Muito bem, então. Selecionamos o cliente, ou melhor, preenchemos o cliente com os dados que vieram no meu DAV cabeçalho, né? O nome destinatário e o CPF CNPJ do destinatário. Jogamos em cliente, abrimos um cupom. Como ele já tem, como o cliente está setado, ele já vai atribuir a venda, ok? E aí nós vamos percorrer cada detalhe do nosso DAV e vamos fazer uma inclusão no nosso cupom que foi aberto nesse instante, ok? Então nós vamos incluir o item da venda. E aqui a inclusão de item também é um processo que a gente já viu em outros momentos, que é o mesmo processo de inclusão de item de venda. Quando eu estou com uma venda convencional ou quando eu estou com uma venda por pré-venda, eu mando a conexão, o item DAV, o ID do produto associado ao detalhe do DAV e a quantidade. Nesse momento, então, recebendo esses parâmetros de entrada, a gente vai fazer os mesmos procedimentos. Selecionar o produto, incluir o item de venda, montar o meu venda detalhe, abrir a venda detalhe no ECF, ou melhor, incluir a venda do item no ECF e depois incluir na tela também, no visual, né? Na nossa bobina. Muito bem, então. Abri o cupom com o DAV, incluiu todos os itens, eu vou retornar para a minha tela chamadora com um resultado 0. Certo? Retornei com 0. Se o resultado for 1, vai mostrar a mensagem de erro. Se o resultado for 0, eu simplesmente vou fechar a minha tela. Ok? E aí vai ter recuperado o meu DAV. Meu DAV vai estar disponível para ser concluído, para que a venda seja concluída. Muito bem. Então vejamos aqui. A gente tem então aqui alguns DAVs que estão pendentes, né? Antes de eu partir para recuperação e venda, né? Por meio do DAV, eu vou aproveitar e fazer algumas considerações sobre o encerramento de cupom fiscal, quando a venda é por DAV e quando a venda é por pré-venda também.
tanto no caso de venda originada de DAV quanto no caso de venda originada de pré-venda, eu tenho que atualizar as duas tabelas de cabeçalho, pré-venda, cabeçalho e DAV, cabeçalho com a informação de que aqueles DAVs, de que aquele DAV e aquela pré-venda foram efetivados, ok? Então isso é feito nesse momento, no encerra cupom. E no caso do DAV, o que a gente faz, e no caso da pré-venda é o mesmo teste, o que nós fazemos é, a partir do momento em que eu percebo que a DAV cabeçalho é diferente de nulo, então, e aqui poderia ser um outro teste, que seria talvez até melhor, que é testar em cima da venda cabeçalho. Se a venda cabeçalho possui um ID de DAV, tá? E esse teste é melhor, por quê? Porque no caso de eu recuperar um movimento, ele conseguir recuperar a venda, recuperar o registro completo do DAV, né? Do banco de dados, então esse teste aqui vai ser mudado em uma outra versão, mas por enquanto a gente está com um teste de diferente nulo, porque a gente setou o DAV cabeçalho, né? Então nós estamos com o DAV cabeçalho setado, carregado. A gente vai chamar o DAV-DAO e mudar a situação desse DAV cabeçalho para E, passando as informações de CCF e COO e atualizando nosso DAV cabeçalho no banco de dados. Ok? Aqui o update, aqui nesse momento eu seto os parâmetros e executo o comando, executo a operação. Voltando para o nosso banco, então estou na tabela DAV cabeçalho. Então eu recupero o DAV, faço o carregamento dele, abro o meu cupom fiscal, incluo os itens de detalhe no meu cupom fiscal. No momento do encerramento eu gravo esse DAV como efetivado aqui, né? A situação dele fica efetivada. Para esse teste então, eu vou pegar esse DAV 23 aqui e vou abrir um cupom fiscal em cima dele. Vou fazer a recuperação dele, ok? Então vamos lá. Muito bem. Eu vou então fazer a recuperação do meu DAV 23. Aí está. Eu abri o cupom fiscal, DAV 23 contém apenas 2 itens, né? Vamos ver na base de dados, DAV 23. Vamos ver quantos detalhes eu tenho associado a este DAV. Observe aqui que eu tenho apenas 2 detalhes. 722.200. Vamos ver lá. Está ok? 722.200. Vamos ver como é que está a nossa venda cabeçalho. $826, a IDSF DAV está corretamente gravado para venda nula. A IDSF movimento perfeito, 35, CO e CCF ok. Vejamos como é que está aqui. Então eu tenho CCF de 32. E um CO de 78 que está batendo, né? E vamos ver se preencheu o nome destinatário e aqui eu tenho nome cliente e CPF do nosso cliente, que é o responsável, que é o cliente que solicitou o pedido, né, o orçamento. Muito bem, então nosso DAV está aberto, nosso cupom fiscal está aberto e agora eu vou encerrar esse cupom fiscal. Ok? Vamos encerrar então. Vou pagar tudo isso aqui no cartão de débito. Muito bem, operadora Cielo, porque é só ela que eu tenho instalada aqui na minha máquina. Cupom fiscal. Fechou, imprimindo comprovante do cliente. E aí está. O DAV, assim como a pré-venda, ele tem um requisito também de registro no cupom fiscal do número do DAV, ok? Então aqui eu paguei com cartão de débito, o MD5 e logo na sequência eu tenho o número do DAV, que originou essa venda aqui. Isso aqui é um requisito lá no nosso roteiro, tá?
Esse roteiro aqui vai estar disponível no EAD para a gente analisar. Vamos procurar onde que está escrito. Não, peraí. Ah, era bem ali mesmo. Primeiro DAV. Número de identificação, né? Deve ser adotado sistema de numeração. E aqui está, ó. No campo mensagens promocionais, ou no campo informações suplementares, quando for o caso, com o seguinte formato: DAV-N, onde N representa o número do documento auxiliar de venda, com 10 posições com zeros à esquerda. Tá ok? Então a gente também tem esse requisito atendido nesse registro aqui no nosso ECF, no nosso cupom fiscal. E agora sim, a gente já olhou aqui, na status da venda agora vai estar fechada, DAV 23 e é isto, né? Nome do cliente, CPF, CNPJ. Bom, dessa forma então eu vou encerrar esse treinamento em que eu mostro como é que funciona a recuperação do DAV. Vamos antes de eu fechar, faltou só olhar o DAV cabeçalho, ver que está tudo, que o DAV 23 agora consta como efetivado. Tá certo? Então agora sim, vou encerrar então essa videoaula e na próxima a gente deve ver já a mesclagem de 2 ou mais DAVs em um novo DAV. Tá ok? Até a próxima então.